o profeta rejeita também Davi. Entenderam? Quando ele chega na casa de Jessé, ele se depara com os filhos de Jessé, os mais velhos, homens formosos, e diz que esse é um desses aí que o Senhor vai ungir rei de Israel. Mas o Senhor diz: não é um desses que estão aqui que eu vou ungir para ser rei de Israel. Tem mais um. E ele diz para Jessé: tem mais um de teus filhos, Jessé. Aleluia. Ele diz: tem uma que está cuidando de ovelhas, está no campo, cuidando das ovelhas. Ele é o menor da casa. E de repente, eles mandaram chamar a Davi para se assentar na mesa, porque o próprio Deus falou: enquanto ele não sentar na mesa, nada vai acontecer. Oh Deus soberano, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele jovem de pequena estatura chega e Samuel unge ele como rei de Israel. Uma vitória, Davi recebeu naquele dia. Davi recebe uma vitória, mas Davi também naquele dia recebe uma rejeição. Primeira vitória. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Israel. E no meio dos filisteus tinha um gigante chamado Golias, a qual afrontara o povo de Deus. E a Bíblia diz que o exército de Israel estava lá. E a Bíblia diz também que os filhos formosos de Jessé estavam lá. E a Bíblia também diz que Jessé pega Davi e fala: vai ver como que está o fundamento da guerra, vai ver como estão teus irmãos, e leva mantimento para eles. A Bíblia diz que Davi chegara naquele momento, quando o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel. E Davi toma uma decisão de entrar na peleja e derrotar o gigante. Mais uma vitória de Davi no seu ministério. Duas etapas se cumprem no ministério de Davi. Mas porque Davi derrota o gigante, Davi também é rejeitado pelo rei Saul. A Bíblia diz que Davi vai ser rejeitado novamente, porque Saul manda matar os sacerdotes, porque ele achava que os sacerdotes estavam encobertando Davi. Davi foge para a casa dos seus pais, mas na casa dos seus pais também Davi não pode ficar. Os pais de Davi amavam Davi, mas na casa de Jessé Davi não poderia ficar, porque se Davi ficasse na casa de Jessé, a espada de Saul vinha sobre os seus pais. Por isso que Davi vai dizer no Salmo 27, no verso 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aqui nós entramos numa dimensão que nós trazemos para dentro da igreja. Aleluia! E para nós que estamos na presença do Senhor Jesus, que o Senhor delegou poder
Davi, em poucos dias, era um homem rejeitado pelo homem, mas era um homem amado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas têm esse espírito de desprezar as pessoas que estão à sua volta? Quantas pessoas estão enfiadas no rio da amargura porque alguém o desprezou? E quantas pessoas que acham que eu e você despreza ela? Mas isso é coisa da cabeça dela, porque ela já carrega esse sentimento, essa dor, essa angústia, desde os seus antepassados. Mas Deus, através dessa palavra hoje, vai arrancar essa pessoa do vale da indecisão e trazer para o caminho da verdade. Aleluia! Tem pessoas assim, que ela já vem frustrada, e a gente está amando ela, e ela acha que a gente está desprezando. O adversário da vossa alma, ele coloca, seta eu como servo de Deus para desprezar as pessoas. Ele também seta a pessoa que está do meu lado achando que eu estou desprezando. Mas tem muita gente que é desprezada pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de andar, pela sua cor. Tem gente que é desprezada porque é morena, tem gente que é desprezada porque é branca, tem gente que é desprezada porque é bonito demais. Tem gente que são rejeitadas porque tem uma condição melhor. Tem gente que é rejeitada porque não tem uma condição estabelecida. Verdade. Glória a Deus. Davi era rejeitado pelos seus irmãos e pelo rei Saul. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João: aqueles que o meu Pai me deu e vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A palavra está dizendo: de maneira nenhuma eu rejeitarei. A palavra missionária está dizendo: aprender a confiar no teu Criador. Davi estava 1 ano e 4 meses fora de Jerusalém, na terra do inimigo. Estava longe do templo. E ele vai dizer nesse salmo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. O homem que anseia pela presença do Senhor, ele mesmo cita nos seus salmos: assim como a coça anseias pelas águas, assim eu também anseio pela presença do Senhor. É um homem que se encontra numa situação adversa. Esse homem era para ser tomado de uma depressão, mas ele não baixa a cabeça.
Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz: eu tenho que ir. Se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar ele. Ele é o Espírito da verdade. E ele vai enviar vocês em toda a verdade. E ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu falei. E ele não diz mais: sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, E Jesus. essa decadência hoje no meio do povo de Deus. A tecnologia invadiu o espaço e tirou a palavra do povo de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou no meio de nós. E o Verbo é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. O Verbo é a palavra. A palavra é Jesus. E Deus disse que deu o seu Filho por amor da humanidade. E a Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus, Jesus disse: quando o povo vê vocês reunidos no meu nome, ali eles vão olhar e vão dizer que vocês são os meus discípulos. Glória a Deus. Nada neste mundo vencerá o amor. Nada neste mundo vencerá o amor. Porque ninguém neste mundo é capaz de vencer Deus. Quem é capaz de vencer Deus? Deus é amor. Deus é justiça. A Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus trabalha para o justo. Deus te O maravilhoso. salmista vai dizer que a oração de um justo pode ir muito nos seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus. É uma oração poderosa. É uma oração que opera um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus te poder. É a oração dos seus santos. Quando a palavra está dizendo santos,
Jesus estava cheio do Espírito quando foi levado pelo Espírito para o deserto. No deserto, nós estamos também cheios do Espírito. Oh, aleluia. É para cumprir o Salmo 46. E diz que no meio dessas guerras, dessas tribulações, se levanta cada tempestade. Mas no Salmo 46 a Bíblia diz que no meio da tempestade Deus está nos assistindo. Aleluia. Glória a Deus. No meio da tentação de Jesus, Deus estava assistindo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Deus, ele trabalha na hora certa. Deus, ele trabalha no momento certo. Glória a Deus. Jesus foi para a cruz na hora certa. Deus de amor. Aleluia. A Bíblia diz que ao cabo dos 40 dias, Satanás falaram para Jesus, porque Jesus estava com fome: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e pão. E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo que o homem tem que estar na dependência de Deus. Jesus está dizendo que o homem tem que estar na dependência da palavra. E quando está na dependência da palavra, está guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Guiado pelo Espírito de Deus. Vai vir batalhas espirituais. Vai vir guerras espirituais. Mas guiado pelo Espírito de Deus, nenhuma destas guerras vai nos conseguir vencer.